tarde, boa noite, bom dia a todos que estão nos assistindo agora, dependendo do horário que você está nos acompanhando. Esse é um vídeo que vai ficar no nosso YouTube, então você pode ver a qualquer hora do dia, da noite, a hora que você quiser. Vamos então iniciar a nossa palestra com uma prece. Vamos elevando o nosso pensamento a Jesus. Vamos pedir para que nos inspire, nos abençoe, nos traga luz, nos traga amparo, para que possamos reproduzir através dessa ligação com o plano espiritual, dessa inspiração, que é o que pedimos aos mentores, para que possamos passar aquilo que Jesus gostaria de passar para todos os queridos irmãos que nos acompanham a partir de agora. Que esse canal seja abençoado, que ele possa levar mensagens de luz e amor para as pessoas que nos assistem, um fio de esperança, um coração aquecido, a paz na mente, no corpo e no espírito. É isso que pedimos e assim vamos iniciando a nossa palestra com muita gratidão, querido mestre, por termos a oportunidade em falarmos em seu nome. Que assim seja. Então, queridos, hoje nós vamos falar, como vídeo de abertura do nosso canal, nada melhor do que falar sobre ele, né? Sobre um homem que viveu por essas terras há 2024 anos atrás, que nascia um grande ser humano. Muitas pessoas encaram Jesus como religião. Muitas pessoas encaram Jesus como um ser, não é? Inalcançável. E Jesus nunca quis isso. Jesus sempre quis ser muito acessível. Jesus se deu para nós em forma de caridade, em forma de luz, em forma de ajuda, em forma de orientação. Então, que nós falemos de Jesus como alguém próximo, como alguém que esteja próximo do nosso coração, como alguém que nos abraça nos nossos momentos de aperto e tristeza. Eu sei que é difícil acreditar em Jesus quando nós olhamos para Jesus somente pelo lado religioso. Jesus é história. Jesus é um homem que realmente viveu por essas terras. E independente daquilo que você acredite, ele foi um exemplo de tudo que pregou. Exemplo de amor, exemplo de compreensão, exemplo de respeito pelo seu próximo, exemplo de levar a paz, exemplo de replicar a paz e o amor por todos os homens. Foi muito mal compreendido à época. As pessoas que eram os governadores, os verdadeiros dirigentes da nação, das nações, das cidades daquela época, não entendiam o que Jesus queria, achavam que ele queria ser um político, achavam que ele queria combater o sistema. Jesus nunca quis combater nada. Eu já ouvi dizer que Jesus era de direita, Jesus era de esquerda, Jesus era a favor da pena de morte. Eu já ouvi tantas coisas. Tudo isso é a falta de compreensão no que Jesus veio fazer neste planeta. Jesus não tem partido, Jesus não tem lado, Jesus é respeito. Jesus respeitou até mesmo as pessoas que o colocaram para ser crucificado. Jesus em nenhum momento deixou de entender as limitações das outras pessoas, as diferenças de pensamento, a dualidade, o duelo, a forma respeitosa com que tratava as pessoas que não concordavam com ele. Jesus foi um ser que respeitou. Jesus nunca combateu ideias diferentes da dele, muito pelo contrário. E ele dizia aos seus discípulos, quando pediu a eles que fossem aos povoados da época, para que pudessem replicar a sua palavra, quando perguntado, mas Jesus, e se por acaso as pessoas não quiserem ouvir o que nós temos a dizer? E Jesus humildemente dizia, bata a poeira da sandália e siga adiante. Há alguém que vai querer ouvir e é a essas pessoas que nós devemos dar atenção. Ou seja, não percamos tempo
com aquelas pessoas que não têm interesse de nos ouvir. Ou seja, não adianta nós queremos ficar convertendo pessoas, né, trazendo pessoas. O que Jesus nos ensinou é que o maior índice de conversão é o exemplo, é você mostrar que você é aquilo que você prega, que você é, na sua vida pessoal, aquilo que você prega. E Jesus deu tantos exemplos. Jesus deu exemplo com Maria de Madalena, que todos nós conhecemos a história, que estava para ser apedrejada em praça pública por ser a mulher adúltera, né? Porque ela foi pega em pecado naquela época, como se dizia, e as pessoas queriam apedrejá-las e perguntaram. Jesus estava ali, né, simplesmente desenhando na areia. É o que ele estava fazendo. Ele jamais disse para as pessoas: não façam isso, não apedrejem pelo amor de Deus. Não, Jesus estava desenhando na areia enquanto via aquela movimentação e foi reconhecido que foi questionado. E aí, Jesus, o que você acha? Né? Ela deve ser apedrejada? E ele respondeu: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, quem de nós não tem? Quando nós julgamos uma pessoa, quando nós temos qualquer juízo de valor de alguém, só porque os nossos defeitos são diferentes, isso nos torna melhores que as outras pessoas? Nós também temos. E a partir do momento que nós achamos que somos melhores e que os nossos defeitos são piores, são melhores do que os das outras pessoas, nós perdemos completamente a noção de juízo. Nós perdemos completamente a noção de justiça. Nós devemos sim, respeitar as outras pessoas. Uma vez questionado, Jesus era muito testado, né, por onde ele passava. Era um homem, é o que eu digo a você, Jesus não era religião. Jesus era um homem que viveu, era história. Você que é ateu, por exemplo, que você não acredita, não segue nenhuma religião, saiba que Jesus existiu como existiu Dom Pedro I, existiu como existiu. Jesus não é uma lenda, né? Como Napoleão Bonaparte, né? Jesus existiu como qualquer personagem da história, só que ele veio para o bem. Jesus veio pregar o bem, veio pregar o amor, e Jesus jamais falou em religião, nunca falou em religião. O que Jesus sempre quis foi que as pessoas se unissem em torno do amor e que se respeitassem em torno das diferenças. E uma vez perguntado qual o maior mandamento, porque Moisés tinha nos trazido os 10 mandamentos. Não matarás, não cobiçar a mulher do próximo. Nós conhecemos os 10 mandamentos. E eles perguntaram a Jesus qual o maior mandamento, né? Porque eles queriam pegar Jesus, queriam fazer muita pegadinha com Jesus para ver o que Jesus respondia, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. As pessoas perguntavam para Jesus o que ele achava dos impostos. E achando que ele ia meter o pau nos impostos, que, né, os impostos eram contra os pobres, ele disse: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ou seja, sim, necessitamos pagar os impostos. Nós somos viventes desse planeta e temos que respeitar as leis desse planeta. Enquanto que, religiosamente, enquanto na sua crença de fé, a maior organização é Deus. A maior organização que nós dizemos, hierarquicamente falando, é Deus. Jesus governa o nosso planeta espiritualmente falando. Então, que nós tenhamos essa noção. Jesus sempre foi muito justo e jamais ignorou as leis dos homens, que são feitas pelos próprios homens e que são consequências, tudo aquilo que nós passamos são consequências daquilo que nós mesmos fazemos. Isso é a maior prova. E Jesus, novamente voltando para não perder a linha de raciocínio, Jesus, questionado sobre o maior mandamento, ele diz: amará o teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando Jesus fala de amor, nós não entendemos muito bem muitas vezes. Quando Jesus fala de amor, a gente fala, mas amar o próximo, tá? O próximo é muita gente, né? O próximo é muita gente, pode ser o trocador ou cobrador de ônibus, dependendo da localidade do Brasil que você está.
o motorista do ônibus, pode ser o segurança da estação de trem, do metrô, pode ser o segurança da sua empresa, pode ser a pessoa que trabalha na padaria onde você vai buscar o seu pão ou tomar o seu café da manhã, pode ser a pessoa do restaurante que lhe atende ou para quem você paga, ou o dono do restaurante, o dono da sua empresa, o próximo é o próximo. E nós ficamos pensando, como é que eu vou amar ao próximo como a mim mesmo? Esse amor de Jesus muitas vezes não foi compreendido. E nós, muitas vezes por medo, porque achamos que Jesus temos que temer, Jesus não quer ser temido, ele quer ser seguido. Ele quer que ecoe aquilo que ele trouxe, nem tanto o nome dele. Se o que ele trouxe já estiver sendo ecoado e sendo respeitado, já é o suficiente. Jesus veio aqui para espalhar amor. Jesus não veio aqui se promover. Então, quando nós pensamos nesse amor que Jesus falava, a gente não consegue entender. Só que não questiona. Não questiona porque nós temos ainda aquela ideia de um Deus, que Jesus, como filho de Deus, grande novidade, nós também somos criaturas de Deus, né? E nós olhamos para Jesus como alta hierarquia, e espiritualmente ele o é, só que não entendemos que não devemos temê-lo, e sim respeitá-lo, né? E quando ele fala deste amor, ele fala, não é o amor afeto que você tem pela sua mãe, pelos seus filhos, pela vovó, né? Aquele amor afeto que você tem por um tio querido, pelos seus pais, que te criaram, que te amaram. Não é isso, não é esse amor afeto, mas é o amor respeito. Vocês estão reparando como Jesus é atual? Vocês estão entendendo que, apesar de ter vivido há mais de 2024 anos, como Jesus permanece atual nas coisas que ele veio nos ensinar? E isso acontece porque nós não entendemos o que Jesus veio nos trazer. Algumas pessoas matavam em nome de Deus. Como pode? Algumas pessoas temem a Deus. Deus não é temor, é amor, é justiça, é caridade. E o que Jesus sempre nos pregou foi isso: amor, justiça e caridade. A caridade. A caridade é dar um prato de comida a uma pessoa que está na rua? Também. A caridade é ajudar financeiramente uma instituição? Também. Mas a mais importante de todas é saber ouvir a pessoa que precisa falar. A mais importante de todas é você respeitar aquele querido irmão seu de jornada que tem opinião diferente da sua. É saber ver que por mais que você ache o que ele fala errado, por mais que você ache absurdo as coisas que ele diz, ele tem um embasamento para dizer aquilo, ele tem uma educação diferente da sua, ele tem uma vivência diferente da nossa, muitas vezes muito, mas muito mais sofrida para ter aquele tipo de visão. Ele tem para ser tão revoltado e tão incrédulo naquilo que, nas coisas, não só do espírito, mas até nas coisas da terra mesmo, que levam à caridade, ao bem, e ser uma pessoa mais truculenta, ele tem a sua vivência que o levou a ser assim. E nós não podemos julgar. Não é da nossa conta. Nós devemos respeitar aquela pessoa. Você não precisa conviver com ela. Isso é muito importante. Você não precisa conviver com ela, mas não a tente mudar. Exemplifique. Seja você o que você gostaria de passar para ela. É simples, sem dizer para ela, sem ficar nervoso ou nervosa com ela, sem querer sacudi-la para ser do seu jeito. Isso é o amor pregado por Jesus. Esse é o amor que trouxe Maria Madalena, que era uma adúltera, que era uma pecadora, a ser uma das maiores auxiliares dele, principalmente no tratamento aos leprosos da época, que as pessoas não queriam se aproximar. Maria Madalena foi uma leoa nesse trabalho, ajudou muita gente. Por que Maria Madalena vale mais? Pelo trabalho que ela fez com os leprosos? Ou por ter sido adúltera? Ou por isso só fez mal a ela mesma? Então, é esse respeito, é esse amor que Jesus
gostaria que nós tivéssemos. Ele veio aqui para nos dizer isso. Vivam a vida, né? Não guarde seus tesouros, use os seus tesouros. O que é para fazer? Para chegar em cima de um prédio e jogar um saco de dinheiro para baixo? Não. Use o seu tesouro, você trabalhou, desfrute. Vá fazer um cruzeiro, vá fazer uma viagem, vá para a Europa, ou venha, no meu caso, para a Europa, vá para os Estados Unidos, vá conhecer o mundo. Você tem probabilidade, faça isso. Se você tem condições, faça isso. Planeje com a sua família um passeio, vá a um parque de diversão. O que Jesus quis dizer com não guardar o tesouro para que ele não apodreça? Jesus quis dizer, use o seu dinheiro e faça girar. Não é para você pegar o seu dinheiro e jogar pelo mundo, mas fazer girar. Quando você gasta o seu dinheiro num parque de diversão, numa viagem de navio, num hotel, você vai para um hotel, seja 5 estrelas, seja meia estrela, não interessa. Quando você faz e se diverte, usa para lazer, que é muito importante, né? Quando você está cheio de problemas, você quebrar com lazer, isso é muito importante. Quando você faz girar isso, quando você vai na padaria comprar um pão, o seu dinheiro ajuda a manter o emprego de alguém. Quando você vai a um cruzeiro e paga por isso, paga por uma cabine mais cara ou aquela mais baratinha, com a janela virada para dentro, não importa. Você está ajudando a manter o trabalho de alguém. Esse é o giro da roda, né? Você precisa ter condições para ajudar a manter essa roda girando. Quanto mais gente trabalhando, menos fome vai ter. Para que eu não precise fazer com que o meu irmão passe pela humilhação de ficar aceitando doação. Ou seja, é por isso que falam, quem tem mais devia. Não é que tem que dar o dinheiro, tem que fazer girar. É isso que Jesus falava. Não ficar guardando tesouro. Quantas pessoas guardaram tanto dinheiro no colchão que o dinheiro perdeu o valor? Jesus não é para ser cegamente seguido, é para ser compreendido. Se você tem dúvida sobre Jesus, consulte, vai atrás, tente entender o que ele disse. E você vai entender que Jesus nunca foi só religião, que Jesus foi um homem vivente por essas terras e que nos trouxe sermões, reunia várias pessoas nos montes e falava até sobre ansiedade. Jesus falou sobre ansiedade, Jesus falou sobre caridade, sobre o amor, Jesus falou sobre várias coisas, mas ele foi um homem que reunia as pessoas falando do bem, um homem que dizia que eu devia amar o meu próximo como a mim mesmo, ou seja, o respeito que eu quero para mim, eu preciso dar para ele também. A caridade, a compreensão que muitas vezes eu preciso, mesmo sabendo que eu errei e que eu fiz bobagem, eu gostaria de ser, poxa, reanalisem, revejam a minha situação é diferente da tua, estou arrependido, mas eu fiz isso por isso, o outro também. Então, não esqueça disso. Não esqueça disso. Ao final do nosso vídeo, eu vou colocar um vídeo de uma pessoa com idade e que poderia ser muito amarga. Nós não sabemos porque não convivemos com essa pessoa. Mas você vai saber um pouco da sua história e vai ver que se um dia ela foi amarga, se um dia agiu sem amor diante de alguém, foi estúpida no responder, claro, não se justifica, cada um tem o seu problema e não justifica descontar nas outras pessoas, mas tem muitas pessoas que não conseguem. Assim como nós, muitas vezes não conseguimos nos segurar, como nós, muitas vezes, não conseguimos fazer com que a nossa vida seja do jeito que nós gostaríamos que fosse. E muitas vezes nos revoltamos, respondemos errado, e depois nos desculpamos. Existem pessoas com uma história de vida muito, muito dura, e que nós nem imaginamos o quanto. Eu vou colocar aqui para vocês ao final desse vídeo. Então, que nós todos saibamos perdoar. Quando dizemos perdoar, não é nem mesmo voltar a conviver com a pessoa. Não é aquela cena linda de novela. Jesus pregou o perdão. Não é aquela cena linda de novela que os dois se encontram no meio da praia e giram maravilhados, né? Com o esvoaçar bonito do vestido da mulher, com um homem a carregando. Isso não é só isso, o perdão. Claro que é lindo. É muito bonito. Se o perdão puder vir acompanhado de um abraço, de um carinho, isso é sensacional.
Mas, acima de tudo, perdão é você se lembrar da situação que te machucou e já não doer mais. Isso é o perdão. Quando você conseguir pensar novamente naquela pessoa ou naquela situação e aquilo já não mais te causar dor emocional, foi aonde você conseguiu perdoar. Não necessariamente quando você foi abraçar a pessoa, foi dizer que perdoa, foi. E quando a pessoa pede perdão, muitas vezes é muito mais fácil você chegar nesse ponto de quitar, porque você entende que a pessoa é limitada, como nós. Nós temos todos os mesmos limites. Somos seres humanos em evolução. Cada um tem a sua velocidade. Cada um de nós tem a sua velocidade de evoluir. E não quer dizer que quem vá mais devagar não vá chegar no mesmo lugar que quem vá mais rápido. Não se esqueça disso. Meus respeitos. Muito obrigado por terem acompanhado essa nossa primeira palestra. Atrás desta virão muitas, comigo e com queridos convidados, queridos expositores convidados. E convidamos a você a curtir esse vídeo, se você gostar, a inscrever-se no nosso canal. Muitas vezes você vê o vídeo e não se inscreve no canal. Quando você deixa de se inscrever, o logaritmo não entende que você curtiu realmente o canal por inteiro. E ele não é divulgado tanto quanto necessário. Nós precisamos, e a nossa missão é como Jesus, longe de mim essa pretensão de ser como Jesus, mas fazer o que ele fazia, espalhar carinho, espalhar amor, espalhar o aquecimento do coração das pessoas, fazerem com que as pessoas se sintam maravilhadas. Sabe por que muitas vezes a gente sente saudade do passado, principalmente nós, 50, 60 anos de idade? Porque na nossa época era tudo mais romântico, era tudo mais bonito, era tudo mais gentil. Nós nos tratávamos com maior gentileza, nós nos respeitávamos mais. A partir do momento que vieram os recursos para nós, tecnologia, muitas coisas, algo aconteceu no meio desse caminho que nos tornou donos da razão. Precisamos repensar nisso. Antes era mais gostoso porque não havia donos da razão. Havia respeito entre as pessoas, havia paz. Claro que haviam as diferenças, a mulher não era tão respeitada, isso culturalmente vem mudando ano a ano e a gente tem conseguido, mas o que a gente não pode é ficar julgando as outras pessoas de acordo com aquilo que elas ainda não estão preparadas para ouvir e para mudar. Então, pense nisso, respeito ao próximo e vamos agora ver o vídeo que eu falei para vocês. A minha mãe não me dava uma roupa. Chegava no dia do Natal, Ano Novo, ela pegava aquela roupa das meninas mais novas, dava para mim usar, ela comprava nova para todo mundo. Comprava sapato, sandália das meninas, eu ia comprar para mãe. Então eu perguntei meu pai, por que minha mãe não me dá roupa para mim? Vai para a missa, não leva eu, ela leva eu. É dia domingo, era dia do marido da igreja. Ela falava assim com você, falava da roupa, eu ia olhar para aquelas questões. E seu pai ia fazer o almoço. Quando eu chegar no dia, ele ia tocar a roupa lavada e o bolo de pronto. Então eu perguntei, eu falei, por que ela não me leva na missa? E bateu aquela vez e rompeu todo mundo. Ele disse, você não sabe como é que é tua mãe? Chega na vida. Tem nada de errado aí, não. Mas ele nunca contou a verdade. Ele sempre tirava de verdade. Tomava dentro dela, foi certo, para a tarde. Muito bem. Após vermos esse vídeo, vimos que essa senhora pode ter tido todas as oportunidades de ter sido uma pessoa amarga. Não sabemos, não conhecemos. Mas se ela tivesse sido amarga, muitas vezes seria julgada por ser uma pessoa ruim, uma pessoa... E ela tem uma história de vida muito complicada. Com quase 90 anos, ela ainda traz consigo o peso daquilo que foi a vida com a sua família disfuncional, com a sua família ruim de convivência, com um ambiente muito complicado para ela, criança. E o que ela trouxe para cá porque não cuidou. Então, analise com você mesmo. Nós não vamos mais falar. É hora de você com você mesmo pensar, né? É hora de você interiorizar essa história e dizer
se essa mulher pode ser julgada por uma vez ser estúpida com alguém, por uma vez não ser tão simpática com as pessoas. E assim, queridos amigos, vamos encerrando a nossa palestra de hoje. Agradecendo a vocês, sendo muito grato pela sua paciência em estar conosco. E não se esqueça, curta esse vídeo se você gostar, curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal para que ele seja mais difundido, curta esse vídeo para que ele também seja mais difundido. Nos ajude fazendo isso e você já estará ajudando muito o nosso canal e os nossos vídeos. Muito obrigado por estar conosco e vamos assim terminando com uma prece. Querido Mestre, vamos pedindo a você e a todos os queridos emissários, que são os mentores espirituais, que espalhem o amor que estamos sentindo nesse momento para todos aqueles que nos assistem e para os seus lares, e também por aqueles que não nos assistem, tampouco acreditam na nossa filosofia, na nossa religião. Pouco importa. O que importa é que eles sejam atingidos no seu coração por muito amor, muito carinho, muita paz. Que as pessoas enfermas possam sentir a paz, à medida do seu merecimento, a cura, e que essa energia benfazeja se espalhe por todo o lar, por todos os seus familiares e toda a vizinhança, para que tenham luz, amor, que possamos transformar esse planeta em um lugar de paz, de harmonia, independente das nossas opiniões, que possamos tê-las respeitadas e que possamos, acima de tudo, voltarmos a ter a concepção de irmãos em Deus, de irmãos de mesma jornada onde devemos remar com amor e sabedoria para o mesmo lugar. Que assim seja, graças a Deus.